Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Corinthians, que domingo encara o Palmeiras na Neoquímica Arena às 18h30. E também Yuri Alberto avança em recuperação e pode voltar ao Corinthians na Copa do Brasil. Vamos conferir aí as últimas informações. As novidades de hoje do Corinthians chegam direto do palco do Grande Derby de domingo. É isso mesmo! Alexandre Silvestre foi sentir de perto o ar, o clima, o ambiente da Neoquímica Arena e traz as novidades do Timão. Tá na tela. O gramado tá gostoso, tá fresquinho, tá verdinho. Que campo aqui na Neoquímica Arena. O estádio do Corinthians, a Casa do Povo, sendo preparada para mais um derby paulista. Domingão, as arquibancadas estarão lotadas com a fiel torcida. Público perto de 50 mil pessoas para Corinthians e Palmeiras. O 7º derby da temporada, 7º e último. Agora valendo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. E só para variar, Dorival Júnior com dor de cabeça e problema para escalar o time. Problemas em todos os setores da equipe. Na defesa, no meio campo e também no ataque. O lateral direito, Mateuzinho, por exemplo, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, se lesionou ou se machucou, problema na coxa, foi substituído, passou por exame de imagem e não foi constatada a lesão. Ele tem ali um edema muscular, uma sobrecarga muscular. O problema é que se forçar, pode estourar. Então talvez o Dorival Júnior poupe o Mateuzinho para a continuidade da temporada. Tem até o jogo da volta ainda do Atlético Paranaense, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Talvez ele não queira arriscar tudo no Mateuzinho. E aí não tem outro lateral direito de ofício. Tem o Jacaré, menino ainda muito jovem, com pouca experiência no profissional. Foi entrevistado outro dia pelo Enzo, no nosso quadro de base para base. Não acredito que o Dorival vá colocar o Jacaré para jogar. Então sobra quem? Improvisar o Félix Torres. Se não como um lateral direito para quebrar o galho, mudando o esquema tático para uma linha de 3 na defesa, colocando o Félix Torres ao lado do Gustavo Henrique e também do André Ramalho. Sobre o Félix Torres, Dorival Júnior, na última coletiva, fez um apelo à torcida do Corinthians. O Félix é um jogador de seleção equatoriana. Ele, dentro da humildade dele, ele se dispôs a atuar fora da sua posição. Não é fácil, não é simples para um profissional. Eu peço ao torcedor que tenha um pouquinho de paciência. Dúvida na lateral direita, desfalque certo na esquerda. Matheus Bidu, que vem jogando bem, está suspenso, 3 cartões amarelos. Aí me parece óbvia a entrada do Angileri. Se não como um lateral, como um ala pela esquerda, vai depender do esquema tático que o Dorival irá adotar. O Dorival que tem ainda amanhã para preparar o time para o jogo contra o Palmeiras no domingo. No meio de campo volta o Ranieri, a cabeça de área, não pôde jogar na Copa do Brasil, estava suspenso, mas está liberado no Campeonato Brasileiro. O garoto Charles deve perder a vaga no time. E o Memphis Depay, que contra o Furacão na quarta-feira, lá em Curitiba, ficou no banco, recuperado de lesão muscular e jogou alguns minutinhos, entrou na parte final, tem tudo para ser o titular. Com isso, quem perderia o lugar na equipe corintiana seria o garoto Kaique, com a volta do Memphis Depay. No ataque, imagino eu, a manutenção do Guinegão. 3 jogos como titular, 3 gols assinalados, tá com de repente mete caixa também contra o Verdão. Mas o Yuri Alberto já está numa fase de transição. Vamos tratar o Yuri Alberto na transição, assim como o volante Martínez também na transição, como dúvidas para o jogo deste domingo. No gol não tem conversa, é Hugo Souza certamente. E se para a torcida do Corinthians o jogo de domingo é o jogo da vida, para o Hugo Souza é mais ou menos a mesma coisa. Todo jogo para a gente é uma final, né? E contra eles mais ainda, né? A gente sabe como encarar esse tipo de jogo, como encarar o derby. E é guerra, né? A gente encara sempre dessa forma, independente da situação que os dois times estejam em tabela e independente da situação que os dois times possam estar no momento. Corinthians e Palmeiras é sempre guerra, é dessa forma que a gente encara, principalmente dentro da nossa casa. E, gente, é guerra dentro de campo, guerra dentro de campo, guerra no futebol ali, ânimos acirrados. Mas, assim, o Corinthians entra muito enfraquecido, não entra, para enfrentar esse Palmeiras? Ou na hora dos 11 contra 11? Eu sou da seguinte opinião. O Palmeiras não está muito favorito? Então, mas o Palmeiras foi muito favorito em todos os outros confrontos, por exemplo, desse ano e não ganhou. Não? Mas agora não tem o Yuri Alberto.
muito favorito? Eu achei. Você achou que o Palmeiras e o Corinthians chegaram para o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil? O Palmeiras muito favorito? No Allianz Parque, principalmente. Você achou? Deveria ser. Não. Na final do Campeonato Paulista, no último Corinthians e Palmeiras, que decidiu a Copa do Brasil, as oitavas de final, você acha que o Palmeiras chegou para esse jogo muito favorito? Não, porque o Palmeiras já tinha perdido o primeiro jogo, né? Não, e porque o Corinthians tinha todo mundo, tava todo mundo lá. Tudo bem, mas o Palmeiras tinha ganho no primeiro turno do Brasileiro. Tinha perdido o primeiro jogo e o Corinthians estava com os caras todos, com a cavalaria inteira. Então você tá falando o Palmeiras que o chegou muito favorito para aquele jogo. Então você está falando muito que o pelo contrário, eu Corinthians... acho. Eu acho até que o Corinthians é o favorito. Então você acha que o Palmeiras não é melhor do que o Corinthians? Eu não falei isso. Não, você falou para mim... Se um é melhor que o outro, o que é o melhor todos os outros derbys, o Palmeiras chegou muito favorito. Eu estou discordando dessa frase. Não, porque não estou falando que o Palmeiras é melhor ou pior. Deixa eu tentar me explicar melhor. Em tese, se o Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians, tecnicamente, ainda mais agora, o elenco, é óbvio que se um time é muito melhor do que o outro, quando eles vão se enfrentar, o que é muito melhor do que o outro, ele é favorito automaticamente, naturalmente. Agora, depende do time que está entrando em campo. Então, mas tudo bem. Mas na teoria, para mim, esquece que é Palmeiras e Corinthians. Se o elenco atual do Palmeiras vestisse a camisa do Jabaquara e o elenco atual do Corinthians vestisse a camisa da Portuguesa Santista e os dois times se enfrentassem, o Jabaquara iria ganhar 9 de 10. A questão para mim... Só que no derby, no Palmeiras e Corinthians, as coisas historicamente sempre se igualaram. Eu cansei de ver um time muito melhor do que o outro em termos de fase perder. Isso acontece toda hora em derby. Alex, e mas esse ano aconteceu. a questão não é essa. A questão que você está falando do elenco, eu concordo com você que o elenco do Palmeiras é bem melhor do que o do Corinthians, mas se a grande questão aí para a gente falar de favoritismo são os desfalques. Porque quando o Corinthians, com este elenco, tem os seus 11 principais jogadores, ele não é muito diferente dos 11 principais do Palmeiras, não. Titular não. Não é. É isso que eu estou falando. Não tem esse favoritismo todo quando eles estão completos. O favoritismo do Palmeiras, neste caso, se dá devido aos desfalques do Corinthians. Aí eu concordo com você. É isso aí. Fora isso, não. E não foram em todos os derbys esse ano que o Palmeiras foi favorito, não. O Yuri Alberto vai jogar? O Yuri Alberto deve ser relacionado, essa é uma grande novidade. O Yuri Alberto está treinando bem, cara, impressionante. Eu nunca vi ninguém se recuperar de uma hernia inguinal tão rápido. Não é a primeira vez. Olha lá, ele treinando agora. Imagem de hoje, gente. Olha cara, isso aí. Ele não vai começar como titular, ele deve começar no banco de reservas, mas deve ser relacionado e ser opção para o derby. E é assim, uma recuperação impressionante, cara. Impressionante. De hernia inguinal. O Hugo não conseguiu nesse tempo, o Gustavo Henrique não conseguiu nesse tempo. A minha irmã aqui também, mês passado, também teve hernia inguinal, também operou de emergência. Cara, é impressionante. Tá todo mundo lá, assim, de boca aberta, ele deve ser relacionado. Essa deve ser uma grande novidade do Corinthians. Mas ficando no banco no primeiro momento. Até porque o Quinegão no banco. Então não tem esse desespero todo. E um tempo parado também ficou, porque a hernia inguinal você não pode correr, você fica um tempo literalmente só de repouso. Mas é o Yuri Alberto. Fisicamente, obviamente, ele não tá como ele sempre esteve. Agora, então... sabe qual que é a grande notícia? Mas fala agora, diretor, ou não? Não, o que é? Coisa boa? A grande notícia... Não, segura. Então, grande notícia do Corinthians? Seguro? Vamos segurar? Tá bom. Vamos segurar? O Salazar... Atenção. Peraí, coisa boa ou coisa ruim? Eu considero muito boa. Cada um. Seguinte, quando o Salazar... Ele pro palmeirense, eu não sei. Quando o Salazar fala que tem uma grande notícia... É boa. Ó, Salazar... Pro corintiano é boa. Então, peraí. Tem notícia boa pro corintiano que já o Salazar vai dar. Mas antes... GC. Não vai ser agora? Vai ser depois. O diretor não deixou. Nossa, o diretor tá porque tem matéria especial, Mi. Tem uma matéria especial. Derby é derby, né? Depois desse super clássico, então, acho que o diretor vai deixar o Salazar falar. Corinthians e Palmeiras é aquela rivalidade centenária que costuma derrubar favoritos com jogos. Alex Miller. Pois não. Se prepara. Eu tô querendo... Salazar. Eu fiquei o programa inteiro cutucando o Salazar aqui. Falei, fala pra mim fora do ar. Ele não fala. É agora. Pode falar. Gente, calma, né? Eu espero que seja uma bomba. Aquela música. Tem música de suspense? Tem música de bomba? Não é o Messi que tá vindo, né? Não é. É bomba. Tem música de bomba? Ele até bebeu água, ó. Não sei se é uma bomba. Yeah. Não estou fazendo juízo de valor, estou trazendo só a informação. Quem vai fazer juízo de valor é o Alex Miller e a Michele que vão comentar. Eu saio do programa, hein? Mas olha só. Vou até levantar já. Mateuzinho, vocês viram na notícia do Alexandre Silvestre, o Mateuzinho está com edema, vai ficar de fora por aí alguns dias. Com isso, o Félix Torres é o único substituto natural que sobrou, já que o Corinthians emprestou o Léo Maná de graça, que eu já não concordo. Tá. Mas é o seguinte, o Félix Torres não deve jogar o derby. A informação é essa. Ué, e aí? Só tem ele para jogar, em tese, para a posição. Tá.
O Dorival Júnior foi questionado na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense, defendeu o Félix Torres, mas a informação que eu tenho é de que, neste momento, a comissão técnica tem muitas dúvidas sobre a condição do Félix Torres para esse clássico. Preocupado com as últimas atuações muito ruins, ele tem sido determinante para lances perigosos ou gols dos adversários e, além disso, ele tem demonstrado, no entendimento das pessoas da comissão técnica, uma dificuldade em lidar com a pressão e com as críticas. Há uma dúvida se o Félix Torres, além da má fase técnica, está em condições psicológicas ideais de entrar neste derby. O Corinthians entende que, de fato, pessoas da comissão técnica entendem que, de fato, ele não está bem e não estão acreditando muito que ele está em condição de superar essa pressão. Quem que joga se ele Por não jogar? isso, o que me disseram olha, Salazar, Félix Torres, como titular no derby, praticamente descartado. Ixi. É nesse sábado que o Dorival vai bater o martelo, por isso que eu estou cauteloso. Sim, mas quem que joga? É nesse sábado que ele bate o martelo. Joga? Quem ele joga, ele vai definir no treino desse sábado. A informação veio assim, Félix Torres não vai para o jogo como titular e ele vai definir no sábado o substituto. E a tendência é que seja o Charles improvisado, mas isso é só uma tendência. Vamos aguardar, porque se ele meter 3 zagueiros, pode ser que a gente tenha uma grande novidade lá na direita. Pode vir uma novidade. Agora, se ele não inventar a moda, entre aspas, ele improvisa o Charles. Agora, o Félix Torres não jogar, é a notícia que aí vocês vão me dizer se é bom ou ruim para o Corinthians e para o Palmeirense. Inclusive. Tem o Corinthians, né? E o Corinthians enfrenta o Palmeiras, então, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Esse jogo que você acompanha, Cazé TV, Premier e Record. Júlio, é um Palmeiras que chega mais pressionado do que o Corinthians nesse clássico? É até estranho falar isso pelo momento dos dois, pela tabela dos dois. Mas é isso ou não? Não, eu acho que a pressão é igual, é sempre igual, é um derby. A questão é, o Palmeiras tem uma pressão de objetivo final, que é a conquista do título brasileiro. E meio que todo jogo é uma final para o Palmeiras. E alguns são teoricamente mais difíceis do que outros. Esse é um jogo teoricamente mais difícil, porque é um clássico na casa do adversário com torcida única, ainda que o Palmeiras seja mais confiável fora de casa do que em casa. Essa é a pressão maior, né? O Palmeiras precisa ganhar se quiser ser campeão, se quiser continuar na cola do Flamengo. O Corinthians precisa ganhar só por ser um derby, não exatamente por uma pressão de classificação no campeonato. É isso que muda de um time para o outro, mas a pressão é sempre inerente ao jogo, né? Qualquer que seja o campeonato, qualquer que seja a condição. Eu pergunto isso porque tem esse retrospecto nessa temporada que não está favorável, nada favorável ao Palmeiras, né? Então teve aí uma eliminação na Copa do Brasil e também a perda do título paulista. Samir Carvalho, meu amigo, agora sim, como é que chega o Corinthians para esse derby? Qual é o clima? Este nível de pressão, né? Claro que a pressão, quando envolve o Corinthians, ela é sempre máxima, ainda mais no derby. Mas qual é o clima neste momento, o termômetro neste momento do Corinthians? Boa tarde, Luísa, PVC, Júlio, Latifi, quem nos acompanha de primeira. O corintiano mais soberbo, eu diria que no momento de crise, né, chama o Palmeiras, né, por tudo que aconteceu nesta temporada entre Latifi Corinthians gostou. e Palmeiras. Só o mais soberbo, o mais soberbo, em relação ao time, a notícia boa é o Mateuzinho, né? O Corinthians divulgou que só foi uma sobrecarga no músculo, não teve lesão detectada. O Mateuzinho, é claro que vai ficar esse mistério, né? Se ele vai estar à disposição ou não para o derby deste domingo, mas é bom lembrar que o Corinthians também não tem substituto, né? O Félix Torres tá super pressionado, né? O PVC falou de mão na cabeça do caso do Aderlan. Imagina no caso do Félix Torres, então, quando falam que o Félix Torres vai substituir o Mateuzinho na lateral direita. Informação que eu recebi é que o Dorival já estudava, caso não tenha o Mateuzinho para essa partida, até colocar o Kaká, jogar com 3 zagueiros, enfim, fazer uma outra formação. Tem a questão do Charles também, que já foi utilizado já há alguns minutos na lateral direita, já repensando essa questão de utilizar o Félix Torres, já que é uma situação um pouco delicada. Mas aumentou as chances, né, do Mateuzinho estar em campo, né? Repito, é o único lateral de ofício que o Corinthians tem hoje no elenco, já que o Fagner foi emprestado para o Cruzeiro. É sempre bom lembrar, com o Corinthians pagando 500 mil por mês. E o Léo Maná foi emprestado para o Criciúma. Mas existe aí a chance, né, do Mateuzinho estar em campo. Tá aí o Félix Torres, né, para desespero da Fiel, né? Enfim, é um jogador que realmente tem sofrido muito com hater, né? Mas a chance do Mateuzinho jogar é real. Esse é o provável time do Corinthians que tá na tela, viu, Luísa? O Hugo Souza colocaria aí o Mateuzinho. Se o Mateuzinho não jogar, colocaria até o Kaká, né? Claro que o Félix Torres sempre vai ser essa sombra no setor. O André Ramalho, né, que joga aí pelo lado direito, o Gustavo Henrique do lado esquerdo da zaga, o Anchileri na lateral esquerda, porque o Matheus Bidu está suspenso, então ele não joga essa partida. No meio campo, Ranieri, Michael e Breno Bidon, né, junto com o Garro ali atrás dos dois atacantes, Memphis Depay e Guinegão, cheio de paixão, minha querida Luísa. Ele tá cheio de paixão.
Tá que tá, 3 jogos como titular, 3 gols. Então, você me trouxe uma notícia que até surpreendente, viu, Samir? Essa possibilidade do Mateuzinho jogar, porque na minha cabeça, com essa questão das dores e o que a gente estava acompanhando é que ele estaria fora dessa partida. Então, essa é uma ótima notícia para o torcedor corintiano, porque realmente, Félix Torres ali não passa muita confiança, nem do ponto de vista ofensivo e menos ainda do ponto de vista defensivo, né? O torcedor já sente uns calafrios ali quando vê o Félix Torres na lateral direita. Na zaga também, na lateral ainda mais porque tá improvisado. Júlio, Júlio tá dando risada ali, gente. Eu não sei do que se é de uma preocupação grande, o que é? Não, eu tô dando risada, porque quando o PVC falou, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Samir. Ele fez assim, o Vanderlan, eu falei, nossa, imagina se fosse o Félix Torres. Foi a primeira imagem que me veio na cabeça. E é um jogador realmente que... nossa, eu não sei em que situação que dá para ele entrar no time do Corinthians, porque hoje o torcedor do Corinthians olha o Félix Torres no time e sai correndo, né? É um desespero. A ponto de o Dorival pensar em 3 zagueiros, coisa que ele nunca quis sequer testar, por exemplo, na seleção brasileira, onde ele tinha bons zagueiros para testar, e eu conversei algumas vezes com o Dorival e com o Lucas, com o filho dele, sobre isso, e eles não gostam do sistema, eles não gostam de jogar com 3 zagueiros. E de alguma forma, no jogo contra o Atlético Paranaense, isso aconteceu pro Corinthians no jogo do meio de semana, quando o Mateuzinho sai. Quando o Mateuzinho sai, não. Quem é que sai machucado, o PVC? Em algum momento no segundo tempo ali, o Dorival... Mateuzinho mesmo. Mateuzinho saiu. Sim, mas ele já estava com 3 zagueiros na hora que o Mateuzinho faz a jogada do gol. Uma opção tática, né? Pra colocar 3 zagueiros, pra liberar os alas. Exatamente. O Charles colocou o Kaká, tanto que o Mateuzinho vai participar da jogada do gol, lá recebendo o passe do Vitinho. Pra liberar o Mateuzinho e também o Bidu do outro lado, pra ter mais força ali pelos lados. Exatamente. E ele nunca gostou disso, o Dorival nunca gostou desse sistema, eu fiquei surpreso. Agora... com a opção Félix Torres, talvez ele jogue com quantos zagueiros precisa jogar, né? Muda o sistema, faz de cabeça para baixo, faz qualquer coisa para não botar o Félix Torres. Aliás, foi no Corinthians e Palmeiras, no Paulistão, né? No final do Paulistão, que o Félix Torres faz a falta em que deveria ser expulso, não é expulso, e 1 minuto depois ele consegue ser expulso, né? Na final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras. Minha produção, eu preciso ir pro break? Me conte aqui. Eu preciso ir pro break. Ô, Latifi, vamos falar então de como vem o Palmeiras para essa partida? O Abel Ferreira tem aí força máxima, né? Boa notícia, vai estar todo mundo à disposição, inclusive Aníbal Moreno, que esteve fora do último jogo por suspensão, agora está de volta ao time principal, aos titulares, certo? O único jogador que deve ser desfalque do Palmeiras no final de semana é o Rafael Veiga, né? Existia a expectativa do torcedor de ver o Veiga em campo, mas isso não deve acontecer. Ele não treinou com o elenco hoje, nem durante a semana. Ele ainda está com dores no pubis e deve só voltar a campo pós-data FIFA. Mas, de resto, o Palmeiras está muito bem, né? Só Paulinho e Bruno Rodrigues ainda... O Bruno já está treinando normalmente, mas o Abel disse que ele só deve ficar à disposição no ano que vem. O Paulinho se recuperando da cirurgia. Acho que nesse time do Palmeiras que a gente está vendo aí, só tem 2 questões que o Abel pode mudar, né? Que é o Aníbal Moreno e o Giai. Isso porque o Abel ele tem usado os 2 laterais direitos, né? Até publiquei isso durante a semana. O Kelvin é uma opção muito mais ofensiva pelo lado direito e o Giai muito mais defensivo. E jogando fora de casa, a previsão é de que o Giai retome a titularidade. E no meio campo, o Emiliano Martins jogou contra o Sport, foi muito bem, teve um bom desempenho, achando passes muito bons. Mas o Aníbal é um jogador mais defensivo, né? Aquele jogador camisa 5 de origem. E mesmo apesar daquele papelão do Aníbal no Allianz Parque com a expulsão, ele deve voltar ao time titular. Então o Palmeiras com força máxima e com a dupla de ataque badalada, né? Flaco Roque, como a torcida do Palmeiras está chamando essa dupla, né? Outros dizem que é o Bebeto e Romário da nova geração, mas acho que Flaco Roque fica melhor, né? Pois é, já virou meme, né? Já tá fazendo maior sucesso aí com a torcida. A gente vai ter aí ataques, vamos ter ataques interessantes nessa partida, porque de um lado tem a dupla que agora já conquistou os palmeirenses, não é à toa, né? Vitor Roque e Flaco Lopes vem fazendo gol adoidado. Se não me engano, Latif, são 7 gols marcados pela dupla em 5 jogos, é isso? Um recorte maior dos 11 gols do Palmeiras, dos últimos 11 gols do Palmeiras, essa dupla participou de 10, para vocês verem o tamanho da importância desses dois jogando juntos. E o último jogo contra o Sport deixou claro que eles estão se complementando muito bem, né? 2 assistências do Vitor Roque para gols do Flaco, então o Flaco chegou à seleção argentina, né? Então esse momento do ataque do Palmeiras é muito especial. O Flaco Lopes agora cheio de moral, né? Convocado para a seleção argentina, vai jogar com o Messi, tá todo. Mas do outro lado, claro, né, gente? Em outro momento, alguém que ainda está surgindo, mas por esse recorde de 3 jogos, tá feliz demais, que é o Guinegão, hein, Samir? Samir, agora o Guinegão, né, como a torcida tá chamando, virou a esperança de gols da torcida. Se for a dupla Memphis Depay e Guinegão, vai ser a dupla Mengão.
Mengol. Aí tem que ser Mengol. Aí como é que fica? Precisa aí complicou, hein, Júlio? Aí tem que ser Mengol, porque ele tá sendo chamado de Guinegol. Não é, Samir? Se eu soubesse que o Júlio ia fazer essa piada, eu pensei em uma aqui, falando que o Cebolinha disse que não é flaco não, né, do ataque do Palmeiras, eu não falei. Mas aí, se eu soubesse que o Júlio ia mandar essa, eu tinha soltado essa piada fraca minha. É porque eu sou contra essas junções de letras e nomes pra formar duplas, viu? Isso aí pra mim, já falei pra você, isso aí é só pra caber na manchete, sabe? Você que trabalhou no jornal tanto tempo. O Guinegão está em grande fase e pode ser a primeira vez que eles venham começar juntos como titulares, né? O Memphis entrou no segundo tempo, jogou com o Guinegão, né? Treinou, inclusive antes da partida contra o Atlético Paranaense, o Dorival já havia testado nos treinamentos o Guinegão e o Memphis Depay. O Kaique não fez um grande primeiro tempo, né? Não foi tão bem o Kaique na partida contra o Atlético Paranaense. O Memphis, claro, melhorando a cada dia, né? Fisicamente, acredito que o Memphis possa, sim, iniciar essa partida como titular e formar a dupla de ataque com o Guinegão. E o Roberto não volta ainda, então fica mais evidente aí que o ataque vai ter Memphis e o Guinegão que marcou, né, 3 gols nos últimos 3 jogos, e o Memphis recuperado. É o ataque do Corinthians com o Rodrigo Garro na armação, os 3 volantes, lembrando que o Corinthians não tem o Carrídio, não tem o José Martínez, o Ranieri, que não jogou contra o Atlético Paranaense porque estava suspenso no Campeonato Brasileiro, está liberado, joga tranquilamente, e o desfalque na lateral esquerda do Biduzinho. E eu acredito que o Mateuzinho, né, começa essa partida e joga esse derby também. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras e o Guinegão de contrato renovado, viu? O Corinthians não divulgou ainda, né? Aliás, eu publiquei na minha coluna ontem, né? É uma informação que ainda ninguém confirmou no sentido do contrato já está renovado, mas já está até o fim de 2029, já recebeu um aumento salarial, já dobraram o salário do Guinegão, e esse salário vai aumentar a cada ano, né? No período do contrato, e vai aumentar também em relação à participação de jogos, gols. Então tem alguns gatilhos no contrato do Guinegão, mas o Corinthians fez questão de renovar para evitar aquele problema lá do Cauê Furquim / Bahia, né? Por isso que o Corinthians correu para renovar com o Guinegão, que tinha já o seu contrato até o fim de 2027 e agora vai ser até o fim de 2029. Não sei se o Corinthians divulga hoje ainda ou na semana que vem, mas eu tenho informação que já está tudo acertado. Está de contrato renovado o Guinegão, de salário dobrado, Luísa. Não é o único jogador da base, né? Tem outros jogadores da base sendo procurados para renovar contrato, e é uma das coisas que eu citei ontem, que está mudando um pouco o astral no Corinthians. Uma mudança de astral pode levar às vitórias e não o contrário. As vitórias levam a mudança de astral. O que está acontecendo é que você percebe desde o jogo contra o Bahia. Então, você pegar as datas ajudam muito a entender esse problema, que não está solucionado. É só uma pista de solução, tá, Samir? Dia 21 de maio foi a última vez que o Corinthians teve 2 vitórias consecutivas, né? Santos e Novo Horizontino, 21 de maio. 26 de maio, o Augusto Melo caiu, foi deposto. Faltava a deposição definitiva, mas ele foi afastado do cargo. O Corinthians teve eleição na segunda-feira passada, 25 de agosto. O Osmar Stabile foi confirmado como novo presidente. No dia 27, 2 dias depois, o Corinthians tem 2 vitórias seguidas de novo. E por quê? O que tem? Isso é uma coincidência, mas nesse período das últimas 3 semanas, com a percepção de que o Osmar Stabile seria efetivado como presidente, o Corinthians renovou o contrato do Yuri Alberto, o Corinthians efetivou o Valmir Soldado e deixou claro que não vai sair, pelo menos nesse momento. O Corinthians chamou os jogadores da base e disse, não vamos fazer o Ferquim de novo, vamos resolver a situação de vocês. Então foi se tomando algumas decisões que no vestiário caem como, agora a gente tem com quem conversar. Estabilidade. Agora a gente tem com quem conversar. Deu estabilidade, sabe, Júlio? Agora a gente tem com quem conversar. Se a gente tiver um problema, porque chegou um momento ali, no meio da crise institucional do Corinthians, que foi o que o Dorival Júnior disse depois do jogo contra o Vasco, chega um momento em que a crise entra no CT, por quê? Porque quando o jogador fala, tem um problema aqui, vou falar com quem? Não tem com quem falar. Uhum. E agora tem com quem falar. Não é que está resolvido o problema. Nem o Transferban resolveu ainda. Mas tem um momento na situação do Corinthians dessas últimas semanas, que os jogadores entenderam que tem chefia, que tem liderança. Se eu tiver um problema, eu sei onde eu vou. Isso é fundamental, né? Ter uma chefia, um comando, dá toda uma segurança para que dentro de campo as coisas andem também. E, claro, para o técnico Dorival Júnior também. Latifi, já vou me despedir de você, ele já está dando uma olhadinha ali. Eu tenho uma pergunta para você, uma última pergunta para você, mas beijo, viu, querido? Beijo, Latifi, bom trabalho. Antes de me despedir, só vou dar um spoilerzinho, não, mostrar para o torcedor do Palmeiras aqui, ó. Quem não consegue ver muito, aqui o campo da Academia de Futebol, e me despeço com essa. Obrigado, viu, gente? Ótimo. Hoje em dia a gente consegue ver nada, né, gente? A gente vê treino, a gente nem entra no CT. Câmera, eu achei que fosse o Andrés Pereira passando ali na frente. Não surgiu por aí, né? Ainda não.
Mas vai aparecer, essa semana vai... Não é ele ali, tá ali, Essa ó. sala de imprensa, Queria falar com você sobre Memphis Depay, que foi convocado para a seleção holandesa, né? Hoje teve a convocação da Holanda e o Memphis foi convocado. E tem uma pergunta aqui que eu aproveito também do nosso chat, deixa eu achar aqui, ó. Enquanto a gente vai vendo aí, ó. A Holanda que enfrenta a Polônia, quinta-feira no dia 4, e também a Lituânia no domingo, dia 7, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Então, Memphis foi chamado, voltando de lesão e sendo chamado. Mas, Samir, tem uma pergunta aqui do Marcelo Satti que eu queria te aproveitar, porque ele pergunta sobre como ficou a situação do Dorival no Corinthians atualmente, e você já vem falando, né, que agora tem uma estabilidade, uma tranquilidade maior, e também ele pergunta, é verdade que o soldado corre risco no cargo? O soldado, um pouco ainda, né? A gente, apesar do discurso do Osmar Stabile, porque também não poderia ter outro discurso, a não ser um discurso pacificador, né? Ele havia vencido ali a eleição, falando que, por enquanto, não vai mexer nessa questão do executivo, né? Que o Fabinho está bancado. Ainda internamente, o Fabinho vive um momento, talvez assim, mais instável dele. Inclusive ali para pessoas pedindo ajuda política um pouco, né? Porque o Fabinho não se importava muito com a política do Corinthians, ele não tinha discernido o Corinthians ainda. Ele podia estar fazendo um grande trabalho, mas o fato dele não ter muita relação com a diretoria, e ele foi avisado, orientado lá dentro que o Corinthians é diferente, né? Os 3 candidatos ali não tinham um Fabinho, não olhavam o Fabinho com bons olhos. Então a chance, o Cittadini certamente tiraria o Fabinho Soldado, o André Castro também, e com o Osmar ele estava meio que balançando. Parece que agora tá um pouco em paz, mas a questão do Fabinho, podemos dizer que não é tão boa assim no Corinthians. Já o Dorival Júnior, esse está vivendo o melhor momento, até no pior momento dele, a diretoria entendeu que não deu os reforços que ele precisava, o transfer ban, e também, né, a questão de que quando o Dorival Júnior teve ali o trio Garro, Memphis e Yuri, eliminou o Palmeiras. Então o Dorival Júnior, a diretoria meio que segurou ele ali no momento mais difícil, e hoje ele vive o melhor momento, né? Na questão do Memphis, convocado, e também uma informação importante, né? O Memphis está na mira, né, do grupo Pachuca, né, que é dono aí de clubes mexicanos, né, o Pachuca e o León, e também do Real Oviedo, né, da Espanha. Mas não preocupa muito o Corinthians essa questão, né? Isso inclusive tem feito parte do noticiário mexicano, porque o Memphis ganha um bom salário no Corinthians. É bom lembrar que o Sevilha na época tinha oferecido metade que o Corinthians paga ao Memphis hoje, por isso que, né, o Corinthians também ganhou essa concorrência com o Sevilha na época quando contratou o Memphis Depay. E para contratar o Memphis, é claro que o grupo mexicano está de olho, né, na dívida que o Corinthians tem, na dificuldade que o Corinthians tem em pagar o Memphis, já que agora está devendo 11 milhões e já enviou lá um e-mail para tentar parcelar essa dívida de 11 milhões de premiações, o salário de 6 milhões, luvas de 5 milhões e meio, tudo isso que tem que pagar para o Memphis Depay, eles estão de olho. Só que o Memphis também está bem estabilizado, né, no futebol brasileiro, está adaptado ao Brasil, canta o seu rap por aí e ganha 6 milhões por mês. Então não o Memphis joga no Corinthians com salário de futebol europeu. Não é tão fácil tirar o Memphis Depay no Corinthians. Então, convocado, ganhando bem, né, alguns clubes interessados, vivendo a fase dele, o Memphis Depay com a camisa do Corinthians, Luísa. É isso, meu querido. Obrigada pelas informações. 2 semanas após passar por cirurgia de hérnia inguinal, o atacante Yuri Alberto avança em sua recuperação e já faz trabalhos parciais com o restante do elenco do Corinthians. O camisa 9 está na etapa de transição para o campo e deixa o timão esperançoso em contar com ele no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena. Quem também está nessa etapa de recuperação é José Martínez, que teve um problema considerado menos grave. Ele sofreu uma fratura no 4º metacarpo da mão esquerda e foi operado na quarta-feira passada, dia 20. Com uma proteção no local, o venezuelano pode realizar trabalhos na academia e no campo. Dessa forma, foi convocado pela seleção de seu país para disputar as 2 últimas rodadas das eliminatórias, a partir da próxima semana. A dupla, porém, está fora do clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30, em Itaquera, pelo Brasileirão. O Timão iniciou a preparação para o derby nesta sexta-feira, mas o técnico Dorival Júnior ainda não esboçou a escalação para o jogo. O elenco realizou um exercício de posse de bola e pressão para recuperá-la. Depois disso, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Atlético Paranaense retornaram para a parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais permaneceram no campo para um jogo em campo reduzido e um complemento de finalizações.
O Corinthians encerra os trabalhos antes de encarar o Palmeiras na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava.